final de semana para falar de Jesus. Jesus é o centro das nossas vidas, é por Ele que nós estamos aqui reunidos, é simplesmente pelo cuidado dEle que essa igreja chegou aonde chegou, e sem Ele nada do que existe haveria. Então, vamos compartilhar dEle. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 12. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 12. A palavra de Deus, ela diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Não se envergonhe de testemunhar de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelado pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Você está certo disso? Está tranquilo, descansado, de que no Senhor não tem nada errado, está tudo dando certo. Pode não ser favorável para você, mas está dando certo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, louvado seja teu santo nome, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, por chegarmos até aqui, pelo teu cuidado sobre nós, pelo teu amor à tua igreja, porque o Senhor se sacrificou, se entregou, para que nós tivéssemos uma vida plena, abundante. E agora que estamos aqui, ó Deus, nos capacita cada vez mais e mais, para anunciarmos e proclamarmos as boas novas do Senhor. O Senhor já iluminou as nossas vidas, o Senhor nos uniu em amor, que nós possamos agora anunciar isso ao mundo. Sejamos testemunhas, exemplos fiéis, que nós possamos confiar e descansar no Senhor, que tem o melhor para a tua igreja. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo precioso. Mais uma vez eu peço, Deus, fala aos nossos corações, às nossas vidas, revele a tua palavra, que nós possamos ser profundamente edificados mais uma vez nessa noite. É no teu nome que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, ao longo desses 2 dias, dessas 3 mensagens, eu tenho comunicado à igreja sobre uma necessidade de trazermos à nossa vida, à nossa mentalidade, a responsabilidade como igreja. Porque a igreja só tem sentido quando ela é para os de fora, quando ela proclama isso, quando ela anuncia essas verdades. Então nós falamos sobre uma igreja que reflete a luz de Cristo. Cristo iluminou sobre as nossas vidas para que finalmente a gente ande na luz, para que a gente não caminhe em trevas, para que a gente não esteja perdido. Então você não está perdido, você foi encontrado, você foi achado, você encontrou propósito, sentido. A partir do momento que nós estamos em Cristo, Ele nos une em amor, para que a partir do amor da tua igreja, essa palavra ela possa ser anunciada, e a partir desse amor que a igreja revela, manifesta, as pessoas, a sociedade, a comunidade, ela olha para nós como igreja, e ela entende quem é Jesus. Olha a importância de compreender esse amor, olha a responsabilidade que nós temos, de olhar para Cristo e verdadeiramente sermos transformados por Ele, não numa esfera micro ali dentro da sua casa ou na sua comunidade de fé, mas de uma forma macra. Isso aqui é para todo lugar que você for, é para todos os ambientes em que você estiver inserido. Por isso, amem uns aos outros, amem os seus irmãos, os seus companheiros de jornada, amem a sua igreja. Eu sei que tem alguns que talvez você tenha vontade de se vingar dele, talvez você tenha dificuldade de conviver com ele, mas pois é, Jesus morreu por você e por ele. Se Jesus amou de tal maneira os pecadores, quem somos nós para criar juízo de valores e querer escolher com quem nós queremos caminhar ou não? Nós precisamos manifestar esse amor. Esse amor é revelado por meio da sua igreja. Então o mundo verá que de fato vocês foram transformados, que essa transformação que aconteceu na sua vida, ela aconteceu para que você possa agora transformar aqueles que estão lá fora, para que você possa anunciar. Essa transformação operada pelo Espírito Santo na minha e na tua vida, ela nos capacita para nós sermos esses instrumentos
que cumprem com um papel, cumprem com um propósito de transformar agora a vida de outras pessoas. Você não foi simplesmente achado, você foi capacitado, você foi preparado para viver uma evangelização natural. Está dando uma microfoniazinha aí. Para você viver uma evangelização natural, é algo que você não precisa se esforçar para ser, não é algo que você é algo que vai sendo refletido a partir de Cristo, é algo sobrenatural que foi adquirido através da cruz e que está em você. Isso é dom de Deus, isso é algo divino e que Ele nos concede a partir do seu sacrifício. Então nós recebemos o Espírito para compreender qual é o real sentido da vida, porque antes nós éramos como ovelhas sem pastor, antes nós estávamos perdidos, mas agora nós fomos achados. A gente não está mais andando igual um povo, em busca de pastos verdejantes e de águas tranquilas. Agora nós já encontramos tudo isso, porque Jesus é a fonte da satisfação, Jesus é o lugar onde nós temos todas as enfermidades curadas. Eu gosto muito do livro de um teólogo chamado Larry Crabb, que tem como título O Lugar Mais Seguro da Terra. E ele tem uma citação que ele diz que o nosso ritmo frenético, na verdade, é a sede pela serenidade de Deus, assim como a nossa solidão é a fome de Deus. Tudo aquilo que o mundo faz é porque existe um vazio e ele tenta suprir esse vazio, mas não percebe que todo esse vazio é a fome de Deus, é a necessidade de Deus, é a sede de Deus. É por isso que o único lugar de saciedade que nós temos sobre a nossa vida é na presença dEle, é em meio ao Senhor. Não tem como você se satisfazer se não for nele, na vontade dEle. Então nós recebemos isso e fomos capacitados para sermos agora agentes dessa transformação, de ministrar isso aos sedentos. A sua sede, a sua fome já está saciada. Talvez você não perceba isso. Talvez você ainda esteja em busca de algo que resolva o seu problema. E isso só está acontecendo se você não está olhando para Cristo. Por isso eu convido você a colocar os seus olhos no Senhor. Porque se os seus olhos estão no Senhor, não há mais falta de nada em nós. Tudo aquilo que nós necessitamos já foi suprido, já foi resolvido. E agora, entendendo isso, você leva a água aos sedentos. Você leva o alimento aos famintos, você se torna responsável, e nós temos essa confiança, essa certeza, porque a promessa do Espírito Santo foi cumprida, o Espírito de Deus foi derramado sobre as nossas vidas, e Jesus disse: não deixarei vocês sós, vocês não estarão sozinhos, perdidos, aflitos, angustiados, vocês receberão sobre vocês um Espírito, e esse Espírito capacitará vocês para anunciar. É por isso que nós não vivemos mais como uma igreja faminta, nós vivemos como uma igreja que tem fome e sede de justiça. A nossa fome é de anunciar Deus, e não de resolver problema, não de se satisfazer, porque isso é ganância. Agora nós somos capacitados para servir, para levar, para entregar aquilo que está em nós. Então as nossas vidas foram cheias do Espírito para isso. Sabe, o Espírito Santo não foi derramado em você para você encontrar uma saciedade e resolver em si mesmo. Ele foi derramado em você para você anunciar. A primeira coisa que acontece quando essa promessa se cumpre na vida da igreja, lá em Atos 2, é que, sendo cheios do Espírito, eles falaram. E falando, os outros ouviram. E ouvindo, os outros creram. Aí às vezes a gente está indo para a igreja em busca de resolver um problema, quando na verdade o Espírito está sendo derramado para você entregá-lo, para você ser fonte de bênção. Isso é ser igreja. É por isso que nós estamos aqui nessa terra. A finalidade do Espírito de Deus em nós é justamente de transmitir ao mundo, é justamente de não se calar, de não se contentar com uma satisfação pessoal, mas buscar contentamento no Evangelho e na obediência do Senhor, porque nós fomos transformados com o intuito de transformar. Você foi salvo com o intuito de levar salvação. Você não salva ninguém, mas você anuncia a fonte da salvação. Você fala acerca daquilo que você ouviu e viu, e creu, e crendo, você anuncia para que outros possam perceber essa verdade. Então é preciso que você, como discípulo do Senhor,
o conheça profundamente. Você tem conhecido o Senhor? Você tem buscado conhecê-lo cada dia mais e mais? Para que quando vierem os maus dias, para quando vierem os dias onde não haja alegria, você não desista. Porque eles virão, não se engane. Talvez você esteja vivendo esses maus dias agora. Talvez você esteja passando por conflitos onde você olha para Deus e se frustra com Deus pela situação que você está enfrentando momentaneamente. Como que nós deixamos de desviar ou de desacreditar no Senhor? Isso só acontece em nossas vidas se de fato nós conhecermos ao Senhor. Se nós soubermos quem Ele é e não ficarmos em busca do que Ele tem para oferecer. Nós não somos uma igreja que está tentando satisfazer a sua própria necessidade. Conheça o Senhor. Busque ao Senhor, para que o seu Espírito seja revelado na sua vida, para que você não desista, para que você não se enfraqueça. Por que as pessoas desistem, irmãos? Eu quero que você pense sobre isso. Por que muitas vezes nós começamos uma caminhada e nós abandonamos ela no meio do caminho? A gente desiste de um monte de coisa, mas se você parar para olhar aqui nessa igreja hoje e buscar na sua memória, você vai se lembrar de pessoas que anos anteriores estavam aí sentados com você no banco, ouvindo a palavra no aniversário passado e não estão mais aqui hoje. O que levou essas pessoas a desistirem? O que fez com que elas deixassem de caminhar com o Senhor? Porque ninguém desiste porque está cansado. Pelo contrário, o que vale a pena vai exigir esforço. A gente se esforça, a gente corre atrás, a gente luta, porque a gente sabe que vale a pena. Ninguém desiste porque está difícil, porque as coisas que valem a pena, é natural que muito custe, então vai ser complicado. E aí a gente se esforça mais ainda, a gente luta para cada vez mais entender aquilo que o Espírito do Senhor quer revelar a nós. Ninguém desiste porque alguém lá fora, ao seu redor, está dizendo para você que não vale a pena, porque se você olhou para o Senhor e entendeu o propósito dele, não importa quantas pessoas ao seu redor diga para você que esse negócio de ser crente é perca de tempo, você não abandona, porque você entendeu algo muito maior. Você percebeu que Jesus morreu por você, para que você tenha vida, e fora dele é só desespero. Então não importa o que vão falar para você, você continua firme, você continua confiante, porque você sabe em quem você tem crido. Amém? Você consegue viver dessa maneira? Sem que nada venha ofuscar dos teus olhos o brilho do Senhor que foi revelado? Então por que as pessoas desistem? Sabe, muitas vezes as pessoas desistem, e isso é uma fonte quase que completa, porque elas deixam de acreditar. Você desiste daquilo que você não acredita mais. Você desiste daquilo que você não vê propósito, não vê sentido. Para que você vai continuar fazendo um negócio que você percebe que é perca de tempo? Por isso que é preciso conhecer ao Senhor. É preciso conhecê-lo a partir do seu evangelho, da sua palavra. E não a partir daquilo que o nosso coração deseja. Porque muitas vezes nós criamos para nós um Deus para idolatrar, e Deus não foi feito para ser idolatrado. Nós criamos uma imagem de Deus que vai responder à nossa necessidade. Quando Ele não responde, a gente deixa de acreditar. Sabe, Deus, Ele não é aquilo que você pensa. Deus, Ele é muito maior. Então, se você tentar colocar Deus numa medida de que você criou, você vai se frustrar, não tenha dúvida disso. Porque em algum momento, a expectativa que você criou naquilo que Ele não prometeu, não será cumprida e você vai desistir disso tudo. Então não coloque expectativa nos seus sonhos, coloque na realidade de Deus. A palavra de Deus diz que Deus nos salvou e nos chamou em uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua determinação e graça. Já é uma grande fonte de frustração nas nossas vidas, porque muitos querem merecer a graça, e Deus, Ele vem e fala: olha, eu não salvei vocês por algo que vocês fizeram. É a minha graça sendo derramada na minha vontade, na minha satisfação, e não naquilo que vocês podem fazer. Para alguns, isso é ruim. Isso é maravilhoso, ser salvo pelo Senhor, porque se dependesse de mim ser salvo, talvez alguém aqui não pense assim, mas eu estava perdido.
Então eu acordo todas as manhãs e eu agradeço a Deus, porque a misericórdia dele se renova. E sem isso, a gente viveria desesperado. Mas tem pessoas em busca de uma autossalvação, pensando que a sua bondade irá se justificar, e quando se encontram em pecado, se frustram de tal maneira, não porque Deus errou, mas porque ele não foi capaz de salvar a si mesmo, e ele não pode confiar na plena salvação de Deus. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, nós precisamos aprender a repousar nele, porque ele nos mostra que não há nada impossível para ele, que não vá ser feito para que a salvação chegue até o homem. Ele constrói o seu plano e depois ele revela o seu plano. Versículo 9 vai dizer que essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelado pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. E é por meio dessa graça que ele tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Então, o que é o Evangelho, se não a revelação de Cristo? Nós estamos aqui para falar de Cristo. O Evangelho é a revelação daquilo que já foi feito por nós. O Evangelho é a revelação do amor de Deus. O Evangelho é sobre a salvação eterna, onde nós construímos as nossas expectativas, não em um sonho futuro ou distante ou imaginário, mas em uma realidade concreta, naquilo que já foi feito. A nossa fé é uma expectativa daquilo que é certeza, daquilo que é correto, daquilo que já existe desde a eternidade. O Evangelho é uma verdade absoluta. Sabe, é aquilo que você olha e não duvida. E você só não irá duvidar disso se você estiver conhecendo isso e entendendo de fato aquilo que o Senhor tem feito. É a verdade da revelação de Deus, que é conhecida por nós como indivíduos, que sofremos então uma transformação e somos capacitados para viver de acordo com essa verdade. Então, qualquer coisa que não produza essa transformação é apenas esforço desnecessário para chegar num lugar que não existe. Quando você percebe que está sendo enganado por uma mensagem que não reflete Cristo, você entende que não vale a pena continuar. É só por isso que as pessoas desistem do Evangelho. É porque, de fato, não conheceram, não foram apresentados ao Evangelho, mas qualquer outra coisa que trouxe cansaço, que trouxe fadiga, que trouxe desgosto. E quando você percebe que está sendo enganado por uma mentira, você percebe que não vale a pena continuar nessa mentira. Tem um teólogo que diz que o desafio da igreja do primeiro século era falar sobre um Jesus que ninguém conhecia. E o desafio da igreja do século 21 é falar sobre um Jesus que todos conhecem, mas conhecem da maneira errada. A gente não está mais anunciando um Jesus que ninguém conhece. Nosso desafio muitas vezes é falar de um Jesus que as pessoas conheceram, mas conheceram completamente deturpados. Um Jesus que está prometendo aquilo que ele nunca disse, que está te entregando aquilo que ele nunca falou que ia entregar. E as pessoas estão criando expectativas em cima de uma mentira. E quando elas descobrem a mentira, elas são completamente devastadas. E elas passam a duvidar de Jesus. Sabe, Jesus, ele é perfeito. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho. Não tem como, conhecendo a ele, você abandoná-lo, porque ele supre todas as necessidades dos nossos corações. Então você só desiste se a sua fé ela estiver baseada em uma mentira e não em Cristo. Aonde você tem buscado a sua fé? Você tem buscado conhecer a Cristo? Você tem realmente debruçado a sua vida sobre a sua palavra, sobre o seu Evangelho, e feito um esforço de cada dia mais se aproximar a Ele e entender aquilo que Ele tem para nós? Irmãos, eu quero que você saiba, caso você não saiba, que Cristo é o seu Senhor, nada mais. É apenas Jesus que pagou o preço, morreu numa cruz, para que você tivesse vida e tivesse esperança. Ele te salvou, ninguém mais. A salvação não virá por meio de outra coisa, por meio dos seus talentos, do seu exercício, do seu trabalho, da sua dedicação, não, ela virá por Cristo. E Cristo, tendo salvado a sua igreja, Ele transformou a sua igreja para que então viva uma vida a partir da salvação, e não viva uma vida de boas obras para tentar ser salvo. Parece algo simples, mas muda todo sentido. Você foi salvo para viver uma santidade, e não está tentando ser santo para ser salvo.
Então, qual que é o exercício da sua vida? Onde você está entregando o teu esforço, o teu trabalho? Somente o Senhor irá satisfazer os desejos do seu coração. Entenda isso, compreenda isso, viva a partir dele, porque realizar os teus sonhos, correr atrás dos teus desejos, das tuas vontades, concluir todos os planos que você tem traçados para o seu ano, as suas metas, os seus desafios, nada disso vai satisfazer a sua vida por completo, absolutamente nada. Se realizar isso fosse fonte de satisfação, aqueles que conseguem chegar lá, viveriam felizes para sempre, não se sentiriam mais vazios, incompletos, mas o fato é que todos os seus sonhos e planos que você tem, que você já realizou, o dia que você concluiu eles, você passou a experimentar um vazio novamente. Talvez você tenha pensado, não, o dia que eu tiver isso, eu vou estar bem. Aí você conquista e você percebe que continua faltando alguma coisa. Porque, como eu disse, a nossa fome, ela é fome de Deus. A nossa necessidade é de Deus. Nós buscamos ao Senhor, porque o Senhor nos buscou primeiro. A vontade de estar na sua presença é porque o seu Espírito já está trabalhando no seu coração, já está moldando você à sua vontade. O nosso coração, ele clama por isso, ele clama por algo mais. O nosso coração, ele clama por algo maior do que nós mesmos. O nosso coração, ele tem uma fome insaciável, que só pode ser resolvida e satisfeita no Senhor, porque nós clamamos por eternidade, nós clamamos por Jesus. Tentar satisfazer com qualquer outra coisa que não seja Jesus é cansativo e inútil, porque desde a criação nós fomos criados por Deus. O pecado nos deformou, nos afastou do Senhor. A religião, ela veio e nos reformou, ela é um negócio bom, mas é só Cristo que transforma. Se nós basearmos a nossa vida na religião, nós experimentaremos apenas uma reforma e não uma transformação. Jesus não veio para pegar gente ruim e fazer gente ruim ser melhorado para ficar como gente boa. Não é esse o trabalho de Jesus. Jesus veio para pegar gente morta e dar vida nova. Não é uma reforma de uma vida velha para ficar melhor. Não, é uma nova construção, é uma nova vida, que tem como base Cristo. É por isso que nós necessitamos dele. Não há transformação a partir de nós mesmos. E se não existe renúncia de pecado, se não existe confissão daquilo que está de mal, se não existe um abandono por aquilo que é ruim, e uma busca pelo conhecimento, então o que existe talvez seja apenas uma forte predisposição a uma desistência da sua vida em algum momento, porque talvez você esteja construindo a sua fé sobre a areia, talvez você esteja construindo a sua vida em cima de uma religião, e quando vierem os dias ruins, quando soprar o vento, quando a chuva cair, isso vai por água abaixo. Nossa vida, ela precisa ser construída em Cristo, e apenas em Cristo. A nossa fé precisa se basear no Senhor, porque senão nós estaremos fadados ao fracasso, porque nada que você possa produzir vai dar certo, se não estiver em Cristo. Então eu te pergunto, você estaria disposto a desistir do Senhor? Misericórdia, né? Se o seu coração está convicto, como diz Paulo, jamais você vai abandonar esse negócio, mesmo se estiver ficando ruim. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, desse evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre, e é por essa causa que eu também sofro, e eu não me envergonho, porque eu sei, Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo escreve para Timóteo, passando por tribulações, prisões, lutas, naufrágios, apedrejamento, e ele fala assim, eu não desisto desse negócio, porque Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso, porque eu vi com os meus olhos a grandeza do Senhor, tudo aquilo que eu tinha como valioso, hoje eu olho e para mim não serve mais para nada, eu considero todas essas coisas como esterco, porque os meus olhos viram a Cristo, não tem como mais desver esse negócio, não tem como mais voltar atrás ou desistir disso, não tem como mais eu tentar viver novamente a minha vida sem o Senhor, porque Ele é tão real, Ele é mais real do que todas as outras coisas, como nós cantamos, é mais real do que o ar que eu respiro, é mais real do que o chão que eu piso, então eu estou certo em quem eu estou crendo.
Você está certo de Cristo Jesus? Você tem conhecido Ele e se relacionado com Ele ao ponto de dizer com convicção de que Ele é poderoso e Ele irá guardar a sua vida até o dia final, mesmo que a sua vida seja destruída pelo caminho, mesmo que você perca os pedaços ao longo da caminhada, ainda assim Ele guarda o teu tesouro até o dia final, o momento em que nós estaremos reunidos com Ele em glória. Irmãos, nós precisamos ser essa igreja que olha para Cristo, essa igreja que vive a partir da Bíblia e do seu ensinamento, uma igreja que serve ao Rei Jesus, com o intuito de cumprir com a sua vontade e anunciar suas boas obras, aonde quer que ela esteja, em qualquer tempo, em qualquer hora, porque a igreja do Senhor, ela é confiada essa missão. Nós recebemos esse objetivo e nós não podemos andar fora disso. Nós não podemos nos desviar disso, por mais que muitos não cumpram com essa finalidade, por mais que muitas igrejas talvez sejam fonte de escárnio hoje em dia, que nós olhamos e nos envergonhamos do Evangelho e da mensagem que seja anunciada, nós não podemos viver dessa maneira. Nós baseamos a nossa fé em uma firme certeza de que Cristo Jesus está conosco. Por isso a mensagem que o Senhor tem para a igreja é: sejam fiéis, vivam de fidelidade. 1 Coríntios 4, 1 e 2, portanto, todos devem nos considerar como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Os administradores somos nós, eu e você. Nos foi confiado os mistérios de Deus. Irmãos, antes o mistério de Deus era oculto. Sabe aquele negócio, o que será que é o mistério? E ninguém sabia muito bem. Mas o fato é que quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz: olha, agora foi dado conhecer o mistério de Deus. Você conhece qual é o mistério de Deus que foi confiado a você como administrador, e é necessário, é pedido que você seja fiel a isso. Como igreja, você precisa conhecer qual é a responsabilidade que foi dada a você. O mistério de Deus, fala, campeão. Eu acho que ele quer água. O mistério de Deus que é dado a confiar a vocês é Cristo em vós. E Cristo em vós gera esperança para a glória, gera vida, gera transformação. Nós precisamos compreender isso, irmãos, porque a nós é dada essa responsabilidade. Por isso que a igreja ela não deve olhar para o mundo como inimigos, como pessoas que vocês estão para lutar contra. A igreja precisa olhar para o mundo lá fora como ovelhas sem pastor, como filhos que não conhecem o Pai, mas têm irmãos que estão dispostos a anunciar a eles que eles fazem parte desse corpo, só não entenderam ainda. Porque a vocês foi dado a capacidade de ser administradores desse mistério. O Cristo em vós traz esperança para a glória que será revelada no meio desse mundo que está perdido, no meio desse mundo que não entende como viver e para que viver. Um mundo que idolatra o mal e a maldade, mas com uma boa intenção de satisfazer uma necessidade. Porque aquilo que o mundo faz de mal não é porque de fato eles são ruins, não, é porque eles têm a mesma fome que um dia você teve, mas não encontram onde satisfazer. Então tudo aquilo que dizem, olha, se você conseguir isso, você vai se sentir satisfeito, eles vão atrás, e eles descobrem que não resolve. Até que chega um filho de Deus e diz a ele: olha, você está com fome? Eu tenho um pão para te dar. Você está com sede? Eu tenho uma água para te dar. Então me dá essa água para mim não precisar mais voltar nesse poço, descer balde lá embaixo, andar no sol quente. Não, não é essa água que você precisa. É uma água que vai gerar uma fonte, e essa fonte vai jorrar, e essa fonte não vai satisfazer a sua vontade, mas vai fazer você servir aos outros. Deus não está construindo poços, Ele está criando fontes. Poço faz a água parar e faz você tentar satisfazer a si mesmo. Fonte serve aos outros. Essa é a missão de uma igreja que foi transformada para transformar. Então, como eu disse, o ser humano, ele tem fome de Deus. Ele tem a necessidade de algo muito maior. Ele tenta saciar a sua vida a partir de tantas outras coisas.
e descobre que é inútil, porque só no Senhor há saciedade, só no Senhor a nossa fome, a nossa sede, ela é resolvida. Por isso que esse povo sedento por algo são ovelhas sem pastor, são filhos que não conhecem o Pai, não são inimigos, não são rivais, são perdidos. E foi confiada a missão da Igreja Batista Alvorada de ir até lá e resgatar aqueles que ainda não entenderam. É por isso que a igreja foi constituída sobre essa cidade e nesse bairro. Vocês foram transformados para transformar. Vocês foram salvos para gerar salvação, para anunciar os mistérios que agora é conhecido e revelado a partir de vocês. É por essa razão que uma igreja não é simplesmente um encontro de ovelhas, mas é uma reunião de pastores. Sabe, você não pode vir para a igreja com a mentalidade de satisfazer o seu ego. Isso é problemático. Você não vem para a igreja para que você ouça os hinos e as canções que você gosta, para escutar os versículos que te satisfazem, para sentar no banco que você gosta. Falei isso uma vez na igreja, deu um problemão. Irmão, você tem banco de estimação? Você é um inimigo do visitante. Porque o visitante não sabe de quem que é o banco. O crente da igreja sabe. Se eu perguntar talvez para o pastor tem banco de estimação? Ele vai falar, tem. Tá, o irmão só senta lá e se tirar de lá dá um problema. Pois é, esse é o tipo de irmão que talvez não queira que um visitante venha e sente no seu banco. Se isso acontece com você, irmão, se liberte desse negócio. Porque nós precisamos ser uma igreja de portas abertas para receber gente bagunçada mesmo. É tipo de gente pecadora que não se sente digno, porque de fato essa é a nossa condição sem Cristo. É uma igreja que está disposta a lavar os pés daqueles que estão sujos, de ministrar perdão sobre aqueles que estão pecando, de dizer que há saída para aqueles que já acham que não tem mais saída. É para isso que nós estamos aqui, para amar esse mundo que está perdido. Vocês são pastores. Vocês foram enviados para esse mundo. Vocês foram capacitados a partir de um mistério que está em você. Então, vir à igreja não é para satisfazer ego, não é para resolver carência, é para aprender quem você é, e entendendo quem você é, sair daqui e falar esse mundo, sobre aquele que você conhece, viu e ouviu, e transformou a sua vida, para que eles possam olhar para você, ver o resultado disso, e a partir da transformação gerada na sua vida, crer que existe um Deus, e que esse Deus foi capaz de mudar a tua vida, a minha vida, então Ele é capaz de mudar a vida de qualquer um. Nós somos esses seres humanos ruins, que recebemos a graça divina de sermos transformados, e quando a gente entende o tamanho do amor de Jesus por nós, a gente começa a amar esse mundo. Então nós devemos ser essa igreja próspera em fidelidade, uma igreja que não se volta à missão, uma igreja próspera, ela prega Cristo e nada mais. Prosperidade não tem a ver com crescimento de tamanho, prosperidade tem a ver com fidelidade a Cristo, com o anúncio do seu evangelho, com mostrar que Ele é o único caminho, verdade e vida e nada mais. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então não há nenhum outro no céu ou debaixo do céu que foi capaz de redimir o homem, porque não há nenhum outro no céu ou debaixo do céu que fez aquilo que Ele fez, que passou por aquilo que Ele passou, que pagou o preço que era impossível para qualquer outro, para que nós pudéssemos encontrar essa esperança. Por isso que nós não criamos a mensagem, nós só pregamos a mensagem. Sabe, você não precisa desenvolver algo que satisfaça o mundo, basta apenas que você fale, basta apenas que você o conheça e viva, e vivendo essa nova vida, as pessoas irão ser alcançadas. É simples. Irmãos, a gente confunde demais as coisas quando a gente tenta dificultar o evangelho. É tão simples, é tão fácil, basta você entregar na mão dele, para que as pessoas sejam transformadas. A mensagem do evangelho é que essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. A mensagem do evangelho, ela diz que Ele tornou inoperante a morte, trouxe luz à vida, resolveu todas as nossas carências. Então, por onde for, preguem o evangelho, anunciem como uma igreja que compreende a sua missão, compreende o seu chamado, sejam fiéis. Eu tenho certeza que no decorrer da sua vida, como igreja,
Você já passou por momentos onde você se sentiu atribulado. O irmão estava falando sobre isso aqui no louvor, ministrando. A gente já passou por dificuldades, já passamos por lutas. Você já passou por situações onde você ficou completamente atribulado por diversas perseguições, por diversas lutas. Você já enfrentou perplexidades por coisas ruins que você viu ao seu redor. E você talvez não esperava ver isso, mas viu e ficou perplexo. A famosa expressão de queixo caído. Como é que pode crente fazer isso? Talvez tenha coisas que você já viu cristãos fazendo, que te deixou completamente perplexo. Talvez você já se sentiu perseguido por você não se desviar dos caminhos do Senhor, permanecer firme a esse evangelho, suportar as lutas, as dificuldades, enfrentar essas perseguições. Já ficou abatido por situações difíceis. Mas, irmãos, se nós mantermos as nossas vidas firmes no Senhor, buscando viver uma vida em fidelidade ao Senhor, é certo que você passou por tudo isso, mas permaneceu firme. Você não se sentiu enfraquecido, porque nós não desistimos daquilo que nós temos plena convicção, daquilo que nós temos certeza. Porque quando nós permanecemos firmes no Senhor, jamais nós nos encontraremos angustiados. O texto diz que você pode ficar atribulado, mas jamais angustiado. Por mais que as tribulações venham, a angústia não toma conta do seu coração, porque o seu coração está em Cristo. Você jamais ficará desanimado. Você pode até ficar perplexo por ver uma igreja que não condiz com Cristo. Mas se você está em Cristo, você não ficará desanimado em desistir dessa jornada, dessa caminhada, porque você sabe que muitos podem falhar, podem errar, mas é Cristo quem te sustenta. Estando em Cristo, nós não nos desanimamos. Você pode se sentir perseguido, mas Jesus diz: jamais desamparado. Pode haver perseguição, pode haver dificuldades, lutas, podem vir contra vocês, mas vocês não serão desamparados. Sabe, Paulo, preso numa prisão, num cárcere, ele estava mais feliz do que os guardas soltos, e ele louvava ao Senhor. Por quê? Porque ele não entendeu que estando ali, ele estava desamparado. Ele estava ali para cumprir a sua missão, o seu propósito. Então, por isso que nós podemos até estar abatidos por situações terríveis, mas nós jamais seremos destruídos. As nossas vidas estão no Senhor, e a igreja do Senhor permanece vitoriosa em meio a toda prova, a toda dificuldade. Então, pode vir lutas, pode vir dificuldades, pode vir tribulações, pode vir perseguições. Fica tranquilo, vocês permanecerão vitoriosos. Vocês concluirão a missão, até que chegue ao ponto de guardar a fé. Porque, permanecendo firme no Senhor, nós jamais nos encontraremos destruídos. Então, o que Paulo escreve ali em Coríntios, versículo 1, é que todos devem nos considerar como servos de Cristo e administradores desses mistérios de Deus. Isso é um privilégio, irmãos. Servir a Cristo, Cristo que está em nós, é um privilégio. Você sente a alegria de fazer parte de uma igreja? Ou você é o tipo de irmão que chega no domingo, pensa 2, 3 vezes se você vai para o culto ou não? Irmão, nós temos que ser o povo que vive mais feliz nessa terra, porque nós fomos o povo que fomos achados, que estávamos perdidos e fomos encontrados. A nossa alegria precisa cativar esse mundo. Não tem gente mais feliz do que crente nessa terra. É assim que eu gosto de viver minha vida. E é assim que eu digo a vocês para viverem. Para de andar de cabeça baixa porque você tem um pai. Para de viver como se você não estivesse servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para de achar que alguma coisa está dando errado, como quando está tudo nas mãos dos senhores e o plano dele é perfeito. Você não é pagão, você tem pai, irmão. E o seu pai é o Criador de todas as coisas. Então não tem por que a gente andar desanimado, desesperado. A gente tem motivo de sobra para andar feliz em toda e qualquer circunstância, seja em tempos bons, mas seja passando tribulações e dificuldades, porque haverá momentos em que irão surgir dificuldades, haverá momentos em que vocês enfrentarão tribulações, haverá momentos em que talvez você vai olhar para você mesmo e vai se perguntar: será que eu dou conta? Eu acho que nessa situação não vai dar para mim. Mas se você manter a sua vida firme no Senhor, se você continuar olhando para Ele, não para as circunstâncias,
você irá enfrentar todos os desafios que surgirem, firme e confiante no Senhor, e nada será capaz de fazer com que você desista, porque ao final de contas, você sabe em quem tem crido. Nós precisamos declarar como Paulo: eu sei em quem tem crido. Você sabe? Você tem vivido essa vida com o Senhor ao ponto de descansar no barco no meio de uma tempestade? Porque se Jesus está no barco e o tempo está ruim, por mais que todo mundo diga que vai virar, eu prefiro descansar e confiar que vai dar tudo certo. Então, no meio da tempestade, das lutas, aprenda talvez a descansar. Aprenda a repousar, porque Jesus nos ensina isso. Jesus dormiu no meio da tempestade. Isso nos dá uma lição de que talvez em meio de algumas lutas, tribulações, nós precisamos também descansar. É necessário que os filhos de Deus se manifestem em todos os segmentos, em todos os lugares, para onde forem enviados, para que dessa forma Deus seja visto. É necessário que a igreja se revele, para que o mundo veja e creia, para que o mundo conheça ao Senhor como Pai. Isso precisa ser ensinado com mais ênfase. A vida eterna, ela encontra o seu fundamento a partir da prática de vida que todos nós temos em comum nessa jornada terrena. A vida eterna é conhecida a partir daqueles que já vivem a eternidade. Então essa é a nossa missão. Uma igreja que foi transformada para transformar. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso chamado. Então receba e aceita o ID do Senhor e compreenda que por onde você for, você está testemunhando e anunciando a partir de Cristo Jesus, porque Ele tornou toda a morte inoperante e trouxe luz à vida. Então não tenha dúvida que Ele detém o poder em suas mãos, que Ele tem o controle de todas as coisas. E onde quer que a gente vá, que a gente possa declarar isso: olha, eu sei em quem eu tenho crido, eu estou certo que Ele é poderoso. Você não tem dúvida que vai dar errado? Não, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas parece que está dando errado. Não, mas para você. Mas para aqueles que estão em Cristo, todas as coisas são passadas. É tudo novo e vai dar tudo certo. No final das contas, eu sei que eu abrirei os meus olhos e eu verei Jesus de braços abertos dizendo: vinde benditos do meu Pai. Já deu certo, irmãos. Confie e descanse. Entregue o seu caminho ao Senhor e deixe que Ele faça tudo. Confie que tudo que Ele fizer vai ser para o seu bem no fim das contas. Ontem eu contei o testemunho da Neuza e do Jurandir, de dois irmãos que estão passando por tribulações terríveis. E mais uma vez eu digo aquilo que eles sempre repetem. Eu pergunto: como é que está o coração de vocês? Eles falam: está tranquilo, estamos em paz, pastor, estamos descansados. Se eles podem viver uma vida passando por tudo que eu contei para vocês ontem e dizer: estamos em paz, está tudo certo, estamos tranquilos, eu tenho certeza que você também pode fazer isso. Que esses testemunhos possam enriquecer o nosso coração e nos dar essa tranquilidade, essa certeza. Você sabe em quem você tem crido? Sim ou não? Amém? Você sabe, você olha para Jesus e fala: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso. Porque se você sabe disso, jamais você vai desistir, jamais você vai abandonar a sua fé pelo meio do caminho, porque você se surpreendeu com uma ausência da expectativa que você criou. Porque a nossa expectativa está em Cristo, e em Cristo os nossos planos, eles são todos perfeitos. Então seja uma igreja que cumpre a missão que é dada pelo Senhor, de anunciar as obras de Cristo até que Ele venha, e que nesse propósito venham muitos outros anos de vida sobre essa igreja, e que essa igreja possa continuar fiel, como administradores dos mistérios de Deus, que foi dado a conhecer a cada um de nós, a igreja do Senhor. Amém? Pode se colocar de pé? Quero orar por essa última vez com vocês, mas orando sempre por vocês, lembrando sempre dos nossos amigos da caminhada, dos nossos irmãos, da vida do pastor Daniel, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele na sua operação, cirurgia, que o Senhor continue provendo os meios e que essa igreja continue cuidando dessa família e que esse pastor continue servindo essa igreja. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos.
O Senhor tem sido bom conosco em todo tempo. O Senhor tem cuidado do teu povo e tem derramado as tuas bênçãos sobre essa igreja. Tem cumprido, ó Deus, as tuas promessas sobre a vida deles, tem sido neles frutíferos. Senhor, e que esse fruto que tem sido gerado no coração dos teus filhos possa servir aqueles que estão com eles. Torne a vida daqueles que caminham com eles muito mais fácil. Que eles sejam, Deus, um farol sobre essa comunidade, sobre essa cidade, sobre esse bairro. Que eles possam amar uns aos outros e a partir desse amor, essa comunidade possa ver que há Deus aqui em Campo Mourão. Há Deus aqui na Igreja Batista de Alvorada, um Deus que é vivo, que é vitorioso, um Deus que ministra alegria e satisfação, um Deus que cumpre as suas promessas. Então que nós possamos conhecê-lo a cada dia mais, prosseguir em conhecê-lo, porque não há limites para conhecer o Senhor. O Senhor se renova todas as manhãs, o Senhor cumpre com tudo aquilo que haverá de ser feito. Os seus planos são perfeitos, são agradáveis, e que nós possamos aprender a descansar em Ti, ó Deus, assumindo a responsabilidade que é dada a nós, sendo uma igreja que foi transformada para transformar esse mundo lá fora, que pode falar com certeza e convicção: eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que o Senhor é poderoso para guardar as nossas vidas até o dia final, o dia em que nós estaremos reunidos em glória, o dia em que nossos olhos se abrirão e os nossos olhos verão a Tua face, e poderemos ser recebidos, porque foi por meio do Senhor, do seu sacrifício, da sua graça, da sua cruz, que nós fomos reunidos de volta ao Pai, um lugar onde nós fomos retirados pelo pecado, mas fomos restaurados pela tua salvação. É nisso que eu creio, Deus, é isso que eu baseio a minha fé, não naquilo que eu possa fazer, porque de fato não há algo que eu possa fazer para chegar lá, mas na convicção de que o Senhor já realizou todas as coisas, para que isso fosse cumprido na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que nós possamos anunciar isso ao mundo, para que o mundo creia, para que o mundo veja e tenha essa certeza de que há saciedade no Senhor. Que a nossa fome, ela não seja mais a força motora do nosso organismo, que a gente não viva por uma necessidade, mas vivamos satisfeitos. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos. Que o Senhor abençoe esse povo, que o Senhor os guarde, ó Deus, por muitos e muitos anos mais. Que o Senhor revele a Tua grandeza e que eles possam continuar firmes e confiantes no Senhor. Essa é a minha oração, Pai, faço em nome de Jesus. Amém e amém.